Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro. Eu estou aqui nesse momento gravando o treinamento do OpenSense. Com base no nosso último vídeo, eu vou focar no OpenSense e vou gerar, seja um novo conteúdo para PFSense, seja um módulo dentro do OpenSense para quem está migrando, tá? Algumas pessoas me pediram para gravar a PFSense também. Eu entendo que PFSense não morreu, como eu falo lá no vídeo. Se você não viu o vídeo, o link vai estar aqui embaixo, aparecendo aqui em cima. Só que a gente tem que se adiantar a uma possível não ajuste de rota da empresa mantenedora do PFSense. Então, é um posicionamento que eu tomei no projeto Empresa Livre de sempre priorizar sistemas que aparentemente demonstram para a gente que são completamente open source e que tem uma comunidade respeitada. Coisa que eu acredito, aqui é minha opinião, tá? Não sei qual que é a sua, que nos últimos movimentos a empresa do Netscape ela não está respeitando tanto a comunidade devido a 3 ou 4 pequenos ajustes que a médio prazo pode ser que dê ruim. Então eu tenho que adiantar aí. Bom, enquanto eu estava gravando o treinamento do OpenSense, mais especificamente na regra de Firewall, gente, eu tô falando um pouco estranho hoje porque eu tô respirando pela boca, o nariz está completamente entupido. Então eu gravo a aula, vou no banheiro, tiro o catarro, enfim, vou lá fora tomar um ar porque o ar-condicionado também está me prejudicando bastante. Então, deem valor às aulas, deem valor aos vídeos que eu faço aqui pro YouTube. Comenta e curta aqui embaixo para que esse conteúdo seja entregue para outras pessoas. Eu tô ajeitando aqui meu microfone, porque eu não quero ficar assim, né, como youtuber, mas na aula de regras de Firewall, eu percebi que pode ser que tenham certas dúvidas para quem está iniciando. E, novamente, o meu público, o foco do meu público é sempre quem está iniciando e quem está ali no meio intermediário para se especializar. Se eu olhar para o topo do nicho do conhecimento, eu não vou trazer gente para dentro da comunidade open source. E meu maior objetivo é trazer gente para dentro da comunidade open source. E quando a gente está aprendendo sobre regras de Firewall, sobre posicionamento de regra, o fato dele ler de cima para baixo, como é que eu faço uma regra de um Firewall, como é que eu explico na realidade, como é que se traduz para a realidade essa regra do Firewall, é gerada muita confusão, primeiro item, com o que é NAT e o que é regra, tá? E eu queria demonstrar para vocês hoje aqui, usando o próprio OpenSense, que vai ser bastante similar ao PFSense, com algumas mudanças, e eu aproveito para poder demonstrar para você que não tem conhecimento, não sabia do OpenSense, não conhece, como é que ele funciona, e já que você conhece o PFSense. Vamos traduzir aqui para a realidade do contexto da gente. Uma NAT é uma tradução, uma conversão de algo para algo. Tá? Vamos pegar um exemplo bem cotidiano da gente. Eu viajei esse final de semana. E aí eu deixei avisado para um amigo meu que é o seguinte, ó, cara, vai lá no meu apartamento e coloca ração para as gatas, tá? Tá autorizado, pode ir lá. O endereço é esse, a minha rua, o número do apartamento e o andar. Tá lá, vai lá, por favor, e faz isso aí para mim. Isso é uma NAT. Eu disse para ele aonde ele iria, através de qual porta, ou seja, através de uma chave, dei uma chave para ele, ó, tá aqui a chave da minha casa, eu quero que você vá lá e faça isso aqui para mim, tá? Se eu não avisar na portaria do meu prédio que ele vai passar lá, ele pode chegar lá e demonstrar a chave. Ó, eu tô com a chave, eu preciso entrar no apartamento de Caio para fazer tal item que ele me pediu. Se eu não avisei no apartamento, ele não vai subir. Então, por mais que eu tenha uma tradução, ou seja, uma orientação para meu amigo que ele pode entrar, se eu não avisei na portaria, ele não vai entrar. Então, a NAT, basicamente, é a minha orientação para meu amigo. Ó, dia tal, horário tal, eu quero que você vá lá no meu apartamento, suba na portaria lá no andar, coloque ração para minha gata e depois vai embora. Essa é a NAT. Se eu não avisar na portaria, ó, vai vir fulaninho, tal dia, tal hora, pode deixar ele subir? Ele não vai subir. Essa parte da portaria é a regra do Firewall, tá? Então, são duas coisas distintas e elas precisam existir. Tanto a tradução quanto a liberação. Contexto cotidiano explicado. Para quem é completamente leigo e não tem problema nenhum ser completamente leigo, tá, gente? Todo mundo começou do zero
Todo mundo, inclusive, se você evoluir todos os dias 0,0001, você está melhor que muita gente. Então não se preocupem em não entender a parte técnica. Por isso que eu sempre explico o contexto. Vamos evoluir mais um pouco. Se eu tenho, já no contexto de regra de firewall e de ambiente corporativo, se eu tenho um DVR, vamos pegar uma coisa mais simples da gente. A gente tem um DVR. E aí eu quero acessar esse meu DVR, que é um sistema de câmera, da minha casa. Tá? O meu IP real é 200, 200, 200, 10. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. E o meu IP local do DVR é o 92.168.15.50. Da minha casa, se eu tentar acessar um 92.168.15.50 no aplicativo da Intelbras, por exemplo, não vai funcionar. Por quê? Eu estou fora da minha rede, eu estou na minha casa, e eu estou tentando acessar uma rede local lá da empresa. Então, o 92.168 não é um IP válido na internet. Tá? Muito embora hoje, não só de hoje, mas tem um tempo já, a empresa Intelbras ela faz uma NAT para a sua cloud para poder fazer essa conversão para a gente, para ficar transparente para o usuário comum, tá? Usuário doméstico. Mas normalmente não vai acontecer isso. A rede 192.168 não é acessível para mim lá. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma NAT, que é uma liberação, é uma tradução. Ou seja, quando alguém tentar acessar da rede 200, 200, 210 na porta 1052, você vai transferir para 192.168.15.50 na porta 1052. Tá? A NAT faz isso. Porém, eu ainda preciso da regra de firewall. Na minha rede local, libera a 1052 para a entrada, tá? E aí você tem a NAT e a entrada. Vamos para a tela, porque vai ficar mais tranquilo para a gente. Bom, esse aqui é nosso OpenSense, tá? E a gente tem aqui um layout bem amigável, inclusive eu tenho demonstrado bastante lá no treinamento. Se você não é meu aluno, só rapidamente, considere se inscrever, tá? Lá, aqui, a gente vai ter um evento que vai acontecer em novembro, tá? Então, se inscrevam nesse evento. É um evento que eu vou fazer. Ainda estou decidindo se eu vou fazer liberado no YouTube ou liberado através de um webinário para um público reduzido, tá? Mas independente de como eu vá liberar isso, eu preciso que você esteja inscrito para você receber a confirmação a confirmação de onde vai ser essa semana. É uma semana inteira só sobre Linux, só sobre o mundo open source. A gente vai tratar diversos sistemas. Então a gente vai ter aqui um treinamento, teremos a abertura, teremos o planejamento e gestão do projeto, nós teremos a implantação na prática de alguns sistemas de código aberto, nós teremos uma aula sobre documentação e apresentação profissional, e nós teremos uma conclusão das boas práticas. Nessa semana, ela vai servir para capacitar vocês com esses itens específicos, além de servir para o lançamento do projeto Empresa Livre como um todo, ele fechado, tá? E a formação especialista Proxmox, tá? Caio, o projeto Empresa Livre hoje não está liberado? Tá sim. Se você vir aqui em Projeto Empresa Livre, você vai ver que você consegue adquirir ele, tá? Aqui estão os treinamentos associados a ele. Ceph, vai ter já o OpenSense, Proxmox, Backup Server, gestão de TI, gestão de controle, documentação, tá tudo aqui, tá? Só que ele tá com valor promocional ainda porque eu estou gravando alguns cursos. Lá em novembro eu vou ajustar esses valores e você vai ter já o conteúdo 2026 programado. Então, tá aqui. OpenSense também tá aqui, tá? A gente liberou também Ceph na prática, já tá liberado para vocês aqui, ó, tá? São 10 aulas, mais o workshop gravado. E o OpenSense é o que eu estou gravando aqui para vocês. Ainda está em produção, porque eu estou gravando, daqui a pouco vai estar liberado também. Então, considere fazer parte da semana do Projeto Empresa Livre, considere fazer parte do Projeto Empresa Livre, considere fazer parte de qualquer curso meu. Lembrando, tem o Proxmox Essencial que custa R$1, tem o próprio e-book de guia de migração, tá? Esteja na minha base para o lançamento de novembro, tá? Porque eu vou dar uma condição muito, muito acima da média para quem já está na minha base. Seja com treinamento, seja com e-book, enfim, só esteja na minha base. Bom, trazendo aqui nosso OpenSense, tá?
tá? Eu vou fazer outros vídeos sobre o OpenSense, mas é bastante maleável, tem todos os seus benefícios de serem usados, tem os seus carismas, né? Tem os seus benefícios, tem os seus pormenores de atenção, mas também tem seus potenciais, tá? Bom, aqui em Fire, eu vou aqui em NAT. Vou aqui em Import, tá? E eu vou criar uma regra, vou criar uma NAT de entrada. Ou seja, eu vou liberar uma entrada do SSH, por exemplo, tá? Lembrando que o meu SSH, se eu vim aqui em... cadê? System Configuration. Cadê? Não. System Settings Administration. Eu tenho aqui embaixo a porta 1044 ou 1022, tá? Que é a porta do meu SSH, tá? Tá todo liberado aqui no meu SSH. Bom, Firewall NAT. Quando eu vou criar aqui uma regra de NAT, no maisinho, eu vou dizer algumas coisas. Então, aqui vai ser uma parte de uma aula que eu gravei, mas vamos repetir o processo aqui. Bom, eu vou criar uma coisa mais assertiva, uma coisa mais restritiva, tá? Então eu vou dizer que vai ser TCP/UDP, tá? Vou colocar só como exemplo aqui TCP/UDP, pode ser um, pode ser outro, você vai escolher baseado no seu serviço que você quer liberar. Você vai dizer que a sua origem, tá? Nesse caso aqui eu posso dizer qualquer uma, mas eu quero ser mais explícito, eu quero deixar mais amarrado. Eu vou dizer que minha origem vai ser através de um IP específico. Então eu venho aqui, ó. Eu venho aqui e digo single host. Eu vou dizer aqui que vai ser através da minha origem 92.168.15.99, tá? Essa origem, por acaso, está no IP local, mas essa origem poderia ser o meu IP real lá da minha casa, digamos assim, ou da outra empresa, tá? É só para ficar mais amarrado, para mostrar que tem essa capacidade de deixar essa amarração, porque tanto o firewall do OpenSense quanto o firewall do PFSense é a mesma origem, tá? É o mesmo pacote de filtragem lá do FreeBSD. Bom, com destino, eu vou colocar o destino aqui, ó. O destino a rede one address, tá? Na porta 1022. 1022. Tá? Eu vou redirecionar para onde? Para 192, 168, 172, 20, 22.1, que é a minha one do OpenSense. Tá? Aqui, ó, perceba que eu tenho aqui uma descrição, vou colocar aqui, ó, acesso SSH OpenSense, tá? Aqui eu tenho um diferencial já e aí uma pequena diferença do PFSense com o OpenSense. Nós temos três opções aqui. Nós temos criar uma regra, temos 4, mas vamos às 3 principais. Eu posso criar essa regra associada a uma... Eu posso criar essa NAT com a regra associada a um firewall. Então, quando eu criar essa NAT já vai criar uma regra de firewall na interface específica, tá? O ponto positivo disso é que... Vamos criar aqui? Se eu clicar aqui em Save e aplicar, pronto, regra criada. Se eu vim aqui, ó, eu vou agora, é a regra do meio, tá? Vou deletar essa regra aqui, ó. Deletei a regra correta agora. E eu vim aqui no meu SSH. Cadê o meu SSH? Aqui, ó. Não vou ter acesso. Então, por mais que eu tenha a NAT criada, a regra de firewall não existe. Logo, eu não consigo a liberação. É o que eu falei lá do contexto, tá? Beleza. Vamos voltar lá. Na NAT, ela existe aqui, ó. Tá? Então, uma NAT sem uma regra associada, ela não faz diferença alguma. Ela só gera sujeira. Tá? E ela é um risco caso você um dia venha criar uma regra errada. Isso é importantíssimo. Às vezes, quando a gente apaga uma regra de firewall e não mexe na NAT,
O que fica no nosso ambiente é só uma sujeira de NAT. Ou seja, é uma sujeira de uma regra que não faz sentido, não vai funcionar, mas vai ficar ali contando como uma regra existente, vai ficar visualmente mais complexo para você entender. Imagina 20 NATs que não estão em uso mais. É mais complicado para você gerenciar o dia a dia. Mas o principal risco, isso aconteceu no mês passado com um cliente, é que alguém pode criar alguma regra de firewall por engano ou com sentido errado, e essa regra de firewall criada fazer alusão indiretamente a uma regra a uma NAT existente. E aí, como a NAT já existe, ele vai fechar a conexão, digamos assim, e vai liberar um acesso provavelmente indevido, tá? Então tem que ter cuidado com relação a isso. Bom, vamos clicar aqui em editar essa regra, essa NAT. E aqui nós temos, né, a primeira função demonstrada. Quando eu criar uma regra associada, eu não consigo editar essa NAT, tá? Essa regra de firewall para colocar um schedule, por exemplo. Se eu criar como nenhum associado, eu vou ter que vir aqui em regra e criar manualmente essa regra, tá? Isso é um risco de dar errado. Por quê? Porque se eu não tenho muita experiência em criar uma regra de firewall, eu posso não conseguir fazer a tradução da NAT para a regra que eu quero. Então eu corro o risco de escolher a interface errada, eu corro o risco de informar o protocolo errado, eu corro o risco de informar a origem errada, o destino errado e não funcionar. Tá? Então eu não oriento que você crie uma NAT com essa primeira opção. Aqui, ó. Não oriento, tá? Caio, mas eu preciso criar uma regra, mas eu preciso poder editar ela para colocar um schedule, para ativar um log, desativar um log, colocar uma descrição um pouco diferente, enfim. Ou mudar um gateway, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai usar essa terceira opção aqui, ó. Adicionar, não associando a regra do firewall. O que ele vai fazer? Ó? Marquei aqui e vou salvar. Quando eu salvo e aplico, olha que legal. Ele vai lá em firewall, ele criou a regra para mim, ó. Vocês estão vendo a regra? Quando eu venho aqui, ó, liberou. Ou seja, ele cria a regra para mim e aí eu fecho a conexão. Caio, qual a diferença desse para o outro? Perceba que nesse eu consigo editar. Eu posso vir aqui. Tá? Então eu consigo editar esse carinha aqui. E esse carinha aqui editado, eu venho e faço ajuste fino. Eu posso mudar a posição dele de passagem para bloqueio. Porque faz sentido aqui eu alterar em alguns casos. Porque se eu vou colocar um agendamento, um schedule aqui, ó, como eu já coloquei lá no treinamento, por exemplo, eu tenho um schedule aqui para a empresa X, por exemplo, eu posso escolher de essa empresa tem uma regra de passagem ativa só nessas datas e horários, ou essa empresa pode ter uma regra de bloqueio só nessas datas e horários. Então eu posso liberar alguns dias da semana e bloquear o resto, ou bloquear alguns dias da semana e liberar o resto. É muito qual é a minha finalidade. Eu consigo alterar o gateway aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer uma série de coisas na minha regra. Por quê? Porque eu criei ela desassociada, tá? Vou deletar essa regra. Espera, tá na regra certa? Tá. Vou deletar essa regra. Vou aplicar. Perceba que o meu SSH não tem mais acesso. Eu tenho a NAT, mas não tenho a regra de acesso. Beleza. Qual outra opção que eu tenho, Caio? Lá em NAT, olha só. Eu tenho outra opção, que é PASS. Então, eu crio essa NAT e digo que ela tem poder de regra de passagem. Quando eu faço isso e aplico, lá em Firewall, não criou nenhuma regra para mim. Ah, Caio, não vai funcionar? Vai. Por quê se eu não tenho uma regra criada? Porque por baixo dos panos existe uma forma dele já dar um bypass para a gente. Tá? Não oriento que vocês usem dessa forma, porque vocês vão perder referência da associação da NAT com a regra. Tá? Mas pode acontecer em alguns casos que você realmente, propositalmente, queira que isso fique invisível para os usuários. Tá? Pode acontecer. Então, a gente também tem essa opção aqui. Mas, em linhas gerais, eu crio sempre com essa desassociado. Por quê?
Ele vai criar NAT, ele vai criar a regra de Firewall e vai me permitir editar. E aqui editando eu posso usar o Schedule, Gateway, aí o céu limite com relação até log, tá? Para fazer isso. Dito isso, a gente tem ali uma NAT e uma regra de Firewall que podem estar amarradas uma à outra ou não estar amarrada, mas fazer referência, tá? E eu espero que, para quem está iniciando, tenha ficado mais claro a diferença de NAT e regra de Firewall. E que, para quem é usuário do PFSense, que use o OpenSense sem problema algum. Coloque no laboratório, escolha um ambiente. Inclusive, gente, a gente tem que parar com essa história de que ou eu uso um ou eu uso outro. Uma coisa é eu, Caio Monteiro, estar refletindo sobre gastar, investir, na verdade, meu tempo em gravar um treinamento de algo que pode, daqui a 1 ano, 2 anos, fechar, enquanto eu poderia estar investindo meu tempo em outro treinamento que vai ter mais tempo de vida, tá? Outra coisa é você ou eu, enquanto consultor, usuário final, tá usando o sistema. Cara, eu era usuário do Zen Server. Depois que ele, na versão 7, passou a ter limitações de uso de processador, de memória nas máquinas virtuais, eu usei ele por mais uns 4 anos. 3 ou 4 anos, tá? Inclusive, quando eu comecei a usar o Proxmox, eu tinha muito ambiente, alguns ambientes ainda no Zen Server, que ficaram com o Zen Server, tá? Nem todos os ambientes que eu já olhei ou já cuidei, eu tenho o Proxmox como virtualizador, tá? Então a gente tem que usar o melhor de cada um para aquele contexto. Tem lugar que o PFSense vai ser melhor. Por quê? Tem uma estabilidade maior. Ah, mas tem menos pacote de atualização. Logo, tem mais disponibilidade no seu uptime. Vai ficar mais tempo disponível. Tá? Eu tenho um ambiente com PFSense que está com 3 anos. Tá? Enquanto no OpenSense, isso ainda não é possível se eu quero manter atualizado. Por quê? Porque muitas atualizações exigem reboot. E o reboot tem downtime. Tá? Então, tem um ambiente com PFSense, tem um ambiente com OpenSense, tem um ambiente com Proxmox, tem um ambiente com VirtualBox, não, tá? Só se for laboratório mesmo. Tem um ambiente com XCP, com Proxmox. Ah, Caio, eu tenho um ambiente com Hyper-V. Não precisaria. Mas você tem? Então mantenha da melhor forma. Ah, Caio, eu tenho um ambiente com VMware. Não precisaria. Mas, Caio, é porque eu estou usando microsegmentação e eu não quero trabalhar com OpenSense, com PFSense nesse momento. Ok, tenha. Mas nesse caso de uso de sistema proprietário ou open source, eu sempre vou trazer para vocês a segurança e as opções de você migrar, tá? Agora, entre um ambiente com Endia e um com PFSense e um com OpenSense, cada um num ambiente, em uma filial, você pode ter tranquilamente. Vai ficar mais complexo a priori a administração, mas se tá bom para você, tudo bem, tá? É até bom que você saiba mais de uma solução para que você tenha segurança, tá? Inclusive, lá no treinamento do Projeto Empresa Livre, eu faço questão, eu estou planejando uma viagem para outubro, para São Paulo, e eu vou levar meu material porque eu vou gravar um módulo especificamente de software livre para negócios. Tá? Eu vou ficar no hotel lá 2 dias, vou ver um show, e aí depois vou ficar no hotel 2 dias só gravando isso. Por quê? Porque a gente tem que ter, enquanto consultor, a segurança de trabalhar com várias tecnologias distintas. Tá? Eu chego num ambiente que tem um FortiGate, eu não vou fazer tudo para tirar o FortiGate. Eu tenho que analisar o contexto. Tá? Sem falar que o FortiGate, em muitos contextos, ele vai me ajudar a fortalecer outras soluções. Nem todo um ambiente tem que ser completamente open source. Tá? Depende da maturidade. Se for uma maturidade boa na empresa, na equipe e no negócio, e tiver aderência dos sistemas, ótimo. Se não, tá tudo bem. As redes são mistas. A gente tem que aprender a respeitar o potencial das outras coisas, tá? Então, basicamente aqui, entendam várias soluções. E eu espero, sinceramente, que esse treinamento do OpenSense, esse vídeo aqui do YouTube e essa aula, tenha aberto um pouco os seus olhos para que você não pode focar 100% no item, tá? Vou fazer questão de colocar esse vídeo no YouTube, mas também lá no treinamento, porque muita gente pode perder a referência desse vídeo do YouTube, e eu coloco aqui também como um plus, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Os links estão todos aqui embaixo. Se quiser se tornar meu aluno, os links estão aqui embaixo. Se quiser comentar, curtir, aqui embaixo também. Eu aguardo você lá no Instagram, @caiomonteiro.ti. Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, tchau.